Bem-vinda, bem-vindo você ao seu curso de parasitologia online 100% gratuito. Não vou cansar de dizer isso, essa é uma forma de entregar para você aquilo que eu recebi de melhor na vida. Eu adoro educação, trabalho com educação, adoro dar aula, vivo dando aulas e amo realmente fazer o que eu estou fazendo, tá bom? E fazer vídeos para mim está sendo muito bom. E se você quiser, compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que também está precisando dessa informação. Me ajude nessa missão de levar conteúdo, de levar conhecimento de maneira gratuita para essas pessoas todas que estão precisando de uma informação de qualidade. E hoje, na sua aula do seu curso de parasitologia online, você vai aprender sobre as doenças aerossóis. O que são as infecções aerossóis? São aquelas infecções que são propagadas pelo ar. E aí eu já começo com a seguinte observação. Dá uma olhada neste gráfico que vai aparecer para você. Olha só a tendência nesse gráfico, a tendência de variação em casos de gripe. Repare o que está acontecendo aí. Repare essas curvas que estão aparecendo para você, mostrando subidas e descidas no número de casos. Repare que a tendência é que em alguns momentos existam epidemias, que são chamadas de epidemias sazonais. Elas parecem ocorrer em épocas equivalentes de anos sucessivos. Isso é o que nós chamamos de uma epidemia sazonal e ainda tem até uma pandemia a se propagar pelo mundo inteiro. Entender a pandemia é muito fácil entender. Por quê? Porque uma doença que propaga pelo ar, basta alguém estar doente para que outras pessoas também adoeçam. Outras pessoas também vão pegando esse vírus em contato com aquela pessoa que está doente. Agora, entender a epidemia em caráter sazonal é o que você vai resolver agora, que você vai conseguir entender. É muito comum das pessoas falarem assim, olha, não fica na chuva que você gripa, olha a friagem que você gripa, fecha a geladeira que você gripa, não põe pé no chão que você gripa, não sai com o peito no tempo que você gripa. Para a mãe da gente, tudo causa gripe, quando a gripe, na verdade, ela é causada por um vírus. Mas então, como é que nós vamos entender essa variação sazonal em relação ao vírus da gripe? E é isso que eu quero que você preste atenção neste momento. Essa variação sazonal, ela é explicada como, primeiro, a mudança de comportamento. Esse é o grande ponto, a mudança de comportamento. Muda o nosso comportamento e nós assumimos um comportamento favorável a adquirir uma determinada doença. Não estou compreendendo. Como assim muda o comportamento? Então observe se isso não acontece com você. Quando está num período mais frio, chuvoso, repare se você não tem uma tendência a permanecer em ambientes fechados. Esse é um comportamento diferente. Em dias muito quentes, você tende a ficar em ambientes mais abertos. Em dias fechados, em dias frios, em ambientes mais fechados. Segundo ponto importante, existe uma maior tolerância da sua parte, da minha parte, da nossa parte, em relação às chamadas aglomerações. Nós não nos importamos de ficar em ambientes fechados, em ambientes aglomerados. Tendemos a ficar ali, tá tudo bem, tá gostosinho, você até encosta em quem está do seu lado, quentinho, que bafo quente na sua orelha. Você nem se importa, aquele ambiente parecendo uma sauna espiritual. Repare isso em templos, igrejas, ambientes que têm muitas aglomerações são altamente favoráveis às pessoas a adoecerem. Repare ainda uma outra coisa, existe uma tendência de menor higienização das mãos. Ah, mentira, verdade. Repare quantas vezes você lava as mãos em dias mais frios, evitando aquela água fria. Vê se você tem o mesmo comportamento num dia mais quente. Ah, eu não lavar a mão é nunca, isso não deve, né? Lavar as mãos é uma das medidas de higiene, é uma das medidas de prevenção de doença da maior importância para a gente. Tá bom? Então, essa mudança de comportamento potencializa a transmissão e propagação de doenças. Ah, professor, mas o ar-condicionado não gripa? Não, o ar-condicionado é um aparelho que torna o ar mais agradável com a temperatura dele. Mas então por que a gente gripa quando tem ar-condicionado? Repare, o ambiente que tem ar-condicionado é um ambiente fechado, é um ambiente que normalmente tem aglomeração, é um ambiente que as pessoas estão próximas, não é a friagem em si. Isso é extremamente importante que você entenda. Não é a friagem ou o frio em si que é o responsável por causar a doença. O frio, ele é um fator associado a uma mudança de comportamento das pessoas. Esse que é o ponto importante
e que você tem que associar aí. Quais são então essas doenças ou essas infecções que podem ser propagadas pelo ar e que estão associadas à propagação a esse comportamento da gente? São só dois grupos, virose e bacteriose. Preste atenção então quais são as viroses. Muita atenção nisso que tem explicações importantíssimas aqui. Olha só esse quadrão aí. Vai aparecer para vocês um grande esquema de viroses que você pode pegar pelo ar. Eu vou desaparecer um pouquinho para que você possa simplesmente ficar com as imagens. São elas os resfriados, gripe, catapora, sarampo, rubéola, parotidite, também chamada de cachumba. Ah, já tive e desceu. Cuidado com essa ideia de desceu. E a varíola. Repare por que elas têm cores diferentes. Olha só, se nós considerarmos da gripe até a varíola, existe vacina. Então, são doenças que estão sendo bem controladas pelos órgãos de controle epidemiológico, de propagação de doenças. Já para os resfriados, não existem vacinas. E o que acontece então? Isso é extremamente importante para que você entenda. Se você pegar aí a ideia dos resfriados, são mais de 300 vírus diferentes que causam resfriado. Aí você está vendo a varíola já tida como uma doença erradicada, uma doença que já não tem mais no mundo. Nós somente contamos um pouquinho falando sobre ela pelo contexto histórico da varíola. Minha sugestão é que você dê uma lida no contexto histórico da varíola e entenda como essa doença foi extremamente importante na história do mundo. Cabe um vídeo inteiro só sobre a história da varíola no mundo. Agora repare o seguinte. Para os resfriados, né? Mas tá vendo, professor? Resfriado vem de friagem. Esfriou, resfriou, resfrio. São vírus. São mais de 300 vírus diferentes que infectam normalmente as vias aéreas mais superiores. E aí você começa a ter sintomas associados ao resfriado e acredita que vai ter na evolução. Ah, o resfriado vira gripe? Não, gripe é outro tipo de infecção. Professor, mas isso é mentira, porque para a gripe você falou que tem, mas tem vacina. Esse é um ponto importante. Por que motivo sempre existem novas gripes? Isso está associado a uma característica do vírus. Observe essa imagem que vai aparecer para você. Olha só. Os vírus da gripe eles têm alta taxa de mutação e recombinação. Mutação é uma alteração no genoma deles. Nesse caso, o vírus da gripe está associado ao genoma de RNA. São 8 filamentos de RNA que estão dentro desse vírus. Tá? Olha aí a imagem dele. Olha só. Imagine cada filamento de RNA de um tipo de vírus específico com a cor específica que está apresentando. Rosa da gripe suína, o verde da gripe humana e o azul da gripe aviária. O que aconteceu lá em 2010? Em 2010, esses 3 vírus se encontraram dentro de suínos. E isso gerou um vírus recombinante. Isso não é uma mutação, isso é uma recombinação. Recombinação é combinar aquilo que já existe. E o que aconteceu? Esse vírus ainda se encontrou com um vírus suíno, formando um outro tipo de vírus. Então repare, a recombinação de 4 vírus diferentes gerou aquele vírus que causou a famosa gripe suína humana, o H1N1, que está de volta nesse ano, hein? Está tendo um tanto de caso de H1N1, inclusive com mortes. É um vírus potencialmente letal. Essa doença, lá em 2010, se transformou numa pandemia. E nós estamos em vias de retornar com essa pandemia. Se as pessoas não se cuidarem, não se associarem aos seus comportamentos. Então, olha só. Vírus, boa parte deles controlados por vacina. Alguns vírus são muitos, né? Algumas doenças, no caso do resfriado, são muitos tipos de vírus, o que inviabiliza a vacina. No caso do vírus da gripe, a alta taxa de mutação desse vírus e de recombinações acaba fazendo com que cada ano, ou a cada ciclo de 2, 3 anos em média, se tenha que desenvolver uma nova vacina contra a gripe. Aqui também chama atenção nesse tipo de doença, para esse caso aqui, ó, a herpes zoster. O que é herpes zoster? Talvez você já tenha tido catapora. Normalmente na sala, quando eu peço para levantar a mão quem já teve catapora, a maioria dos meus alunos acabam levantando a mão. Todos nós que já tivemos catapora, temos um risco. Qual que é? O vírus da catapora, geralmente, ele afeta células que são os queratinócitos. São as células que pigmentam a pele da gente, por isso que dá aquelas feridinhas com aquelas bolinhas. Só que a partir dali, ele pode entrar no nervo, na terminação nervosa, e se instalar no gânglio nervoso. Esse vírus pode ficar incubado aí por anos, associado ao gânglio nervoso. Num dado momento, ele pode reativar, e aí ele segue a raiz do nervo, e ele começa a aparecer na forma que a gente chama de forma zoster. Começa a dar não mais aquela catapora pelo corpo inteiro, mas em pontos específicos da pessoa por onde as terminações da raiz do nervo vão chegando. Então, normalmente, está associado à forma de reativação do vírus, olha lá, pontual. Repare lá no primeiro desenho, lá na ponta,
primeiro desenho, lá na ponta, ó, você está vendo catapora pelo corpo inteiro. A reativação ela é pontual, exatamente aonde estava, onde o nervo que foi afetado, e depois ele vem descendo pela raiz do nervo e geralmente dando essas bolinhas só num local agora. Então todos nós que tivemos a catapora, temos o risco de reativação da forma desse vírus que está latente no corpo da gente. Existe até uma vacina específica para zoster, que é uma vacina que não é de campanha do governo, você tem que pagar para poder tomar. Geralmente as pessoas que têm a forma zoster são as pessoas idosas e imunossuprimidos, as pessoas que têm uma deficiência no sistema imune. Quando o sistema imune abre aquela brecha, lá vem o vírus e reativa. E a pessoa idosa, geralmente, naturalmente, tem uma imunossupressão. Muito bem, vamos então para as bacterioses. Só faltou aí a imagem, desculpa, antes da gente falar de bacterioses. Olha aí, ó, as bolinhas bem pontuais, bem características da catapora, da herpes zoster, que é a reativação do vírus da catapora. Tudo bem? Então agora sim, vamos lá então para as nossas bacterioses, que são infecções causadas por bactérias. Lembrando que as bacterioses são tratadas com antibiótico. Aqui tem um grupo enorme de bacterioses que é importante para você, que você associe só quais são elas. Já falei, vamos nunca preocupar com sinal e sintoma, porque isso não é um foco de vestibular. Preste atenção então nesse quadro, tá? Tá aí para você. Tuberculose, já ouviu falar, difteria, coqueluche, meningite e a pneumonia. Repare que para essas doenças todas, são famosas aí, existem vacinas. Então, geralmente, estamos aí vacinados contra essas infecções. Algumas dessas doenças estão seguindo uma tendência que você vai acompanhar no gráfico a seguir. Olha só a tuberculose pelo mundo. Olha só esses números e olha o comportamento gráfico. O número de casos vinha caindo no mundo e no Brasil. No entanto, a partir principalmente da década de 80, o número de casos volta a aumentar. É o que nós chamamos de uma doença reemergente. Uma doença reemergente é aquela que vinha caindo e que volta, que retorna ao cenário, às vezes local, às vezes mundial, como é o caso da tuberculose. Olha só, são 6 milhões de novos casos no mundo, 70 mil casos novos no Brasil, sendo o Brasil 17º colocado em 22 países responsáveis por 80% do total de casos no mundo. É assustador o que a gente está vivendo atualmente. Alguns fatores estão associados a essa reemergência. Quais são esses fatores que estão associados à reemergência? Os principais fatores são o aumento da pobreza, porque ela traz fome, desnutrição, imunossupressão. A ineficácia de algumas vacinas, já que as bactérias têm alta taxa também de recombinação e mutação. A expansão de AIDS e SIDA, já que causa imunossupressão. Essa é uma das principais co-infecções juntamente com quem? Com o HIV e a fase AIDS-Sida, que você vai aprender quando nós formos falar sobre doenças ou infecções sexualmente transmitidas. E o estresse em si eleva muito o nível de cortisol e o excesso de cortisol ele é imunossupressor. Legal? Olha só, hoje existe uma tendência também de aumento no número de casos de difteria. Essas doenças que passam pelo ar têm uma alta taxa de ocorrência em pessoas que são viciadas em drogas inaladas, tipo pessoas que fumam muita maconha, pessoas que fumam crack, os viciados em crack. Por quê? Pelo compartilhamento da droga, né? O compartilhar o baseado, o compartilhar o cachimbo de crack, isso acaba favorecendo as pessoas a se infectarem. No caso do crack, então, é mais grave ainda, porque o vício não mede esforços. É muito comum de você ver uma pessoa, né, fumando a pedra do crack com outras pessoas com comportamento, com hábitos de higiene totalmente questionáveis. Né? Normalmente, quando a pessoa está lá na fissura, no desespero pela pedra do crack, ele acaba assumindo comportamentos terríveis e alguns deles você também vai ver lá na aula de DST. Tá bom? Se nós estamos falando de infecções aerossóis, que tal então falar de profilaxia dessas infecções? A primeira é vacinar a população quando houver. Usar lenços descartáveis ao tossir ou espirrar. Muita gente tosse na mão, contamina a mão inteira. Né? Tem gente que até usa a mão como um canhão transmissor de doença. A pessoa tosse e fala assim, ó, dá um tiro, é direcionado para os outros. Isso é um perigo danado. Tem pessoas que espirram, e liberam meleca para tudo quanto é lado. Não, usar um lenço descartável. Lenço que você pode depois jogar fora, descartável. Nada de meleca de bolso, credo. Aquele troço pregado, todo grudento. Você abre assim um lenço.
sabe, aquele prego, não é isso? Nada disso. Lenços descartáveis ao tossir ou espirrar. Evitar ambientes fechados e aglomerações. Logicamente, na medida do possível. Tem determinadas situações, um show, né, o ambiente está fechado, é aglomeração. Tá? Evitar contato, boca a boca. Sabe aquela coisa, aquela perebaiada que a gente passa aí naquela beijação, nas festas aí, nas baladas, aquela coisa toda? Tomar cuidado, né? Você está propagando muita doença ali pela boca também. Evitar colocar as mãos na boca e olhos. Pessoas que ficam a mão na boca o tempo todo, coçam os olhos. Mas o que tem a ver o olho? O canal lacrimal, ele drena para dentro do nariz. Então, se eu coloco um vírus no olho, a chance dele chegar aqui e eu inalar e mandar esse vírus para a minha via respiratória, ela é muito grande. Então, evitar esse tipo de coisa. Mão suja, né? Evitar contato com os olhos, evitar contato com a boca, tá? Higienizar frequentemente as mãos. Olha só, o lavar as mãos é uma das medidas mais importantes para se evitar doenças de um modo geral. E isolar o doente. As pessoas que estão doentes devem ficar em ambiente separado para elas, evitar contato com outras pessoas, evitar de usar toalhas compartilhadas, tudo isso. E existe uma medida que é extremamente importante, que é o controle dos fluxos migratórios. Ah, professor, mas isso é interferir no direito de ir e vir. Não, já falamos sobre isso, que não é interferir no direito de ir e vir. Quando se fala em controlar, não é impedir as pessoas, é saber de onde vêm, para onde vão, o que fizeram, com quem tiveram contato, em que tipo de ambiente estavam frequentando, em que tipo de ambiente vivem, trabalham. Isso é importante. Né? A gripe, no caso a gripe suína em 2010, ela se propagou basicamente com migrantes, com pessoas deslocando por várias partes do mundo. Tudo bem? Então isso também é uma medida extremamente importante aí para poder controlar a transmissão de doenças que são aerossóis. Ok? Eu tenho certeza que eu te ajudei nessa aula e eu peço para que você me ajude também compartilhando essa aula com as pessoas que vão precisar. Deixa seu curtir aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você não é um inscrito ainda, deixa essa mensagem para quem você puder deixar, tá bom? Escreve aí nos comentários se você está gostando ou não, deixa o recado, o que mais que você quer saber. E me siga também nas redes sociais, os links para elas todas estão aí na descrição do vídeo. Forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima aula do seu curso de Parasitologia Online. Valeu!